amigo vascaíno. Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, estou muito feliz porque hoje tomei conhecimento de algumas coisas interessantes que deverão acontecer na próxima segunda-feira, que vai ser uma semana agitada aí, que possivelmente vai ter presente aí de Papai Noel para o vascaíno e para a vascaína. A gente vai falar muito aí sobre a reestruturação do departamento de futebol do Vasco da Gama e vamos falar também aí sobre as contratações aí. A gente tem muita novidade aí para poder passar para você, torcedor vascaíno, a partir desse momento. Então, por favor, galera, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o vídeo, pessoal. Situação a seguinte. Hoje eu tomei conhecimento. Ô, Laureano, fala para os seus inscritos o seguinte: o Emiliano Dias chegando aqui no Brasil, haverá uma reunião aí com o Alexandre Matos e tão logo isso aconteça, os reforços vão começar a serem anunciados, tá? Então, estou muito confiante, tem jogador já fechado, tá? Vou colocar no plural, jogadores, tá? E só está faltando aí passar pela 777. Perfeito? Demora um pouquinho, porque o processo da SAF é lento, fecha aqui, vai para os Estados Unidos e o martelo é batido aí. Mas a gente tem situações boas aí para passar para vocês, torcedores vascaínos. Olha só. Primeiro, situação envolvendo o Praxedes, hein? Parece que deu uma reviravolta nessa situação do Praxedes. Parece que foi um blefe aí do Red Bull Bragantino, que não tinha proposta aí de clube europeu, e o Red Bull Bragantino já está mais, né, amistoso com essa situação de vender 60%, 70% aí dos direitos econômicos do Praxedes, para poder ficar ali com 30% por uma possível venda, né? Então, essa situação do Praxedes aí, com o pedido do Ramon Dias está insistindo aí com possibilidades aí de acontecer. Perfeito? Notícia vinda lá de São Paulo. E uma semana aí de reunião, tá? O Emiliano Dias aí chegou no Brasil, uma semana aí de reunião com a comissão técnica do Vasco, com o Alexandre Matos. O Ramon Dias vai ajudar com relação a essa situação do processo aí de contratações, e uma semana aí que a gente vai ter duas reuniões aí, uma para possivelmente sacramentar de uma vez por todas essa situação do Souza no Vasco da Gama, certo? O Souza que já está fazendo uma pré-temporada no Cruz Maltino, perfeito, está se dedicando ali em todo o período ali de férias ali. E o seguinte, o jogador que só está treinando no CT Moacir Barbosa porque está ali nos planos ali do nosso Ramon Dias para o próximo ano. Então, a tendência é que saia o negócio, né? Sem problema nenhum, e a gente deve ter essa situação finalizada aí na próxima semana, assim como a situação aí do jogador Fernando, tá? O Fernando retorna para o Brasil porque o vínculo dele lá termina, vem passar festas aqui. Então, é o seguinte, essa situação aí do Fernando, a Europa inteira já está cravando que o Fernando será jogador do Vasco da Gama a partir de janeiro. Aquela situação que era oriunda apenas da Espanha, hoje, por exemplo, lá em Portugal, né, que tinha clubes interessados no Fernando, lá em Portugal, já falaram já sobre essa situação que ele estaria fechado com o Vasco aí, vínculo de 2 anos, tá? Houveram outras notícias hoje aí com relação à situação de reforços aí, e eu vou passar para vocês. Primeira situação aí do jogador
Moisés, né? Um atacante aí que atua no futebol mexicano, para ser mais exato, atua ali no Cruz Azul, jogador que tem 27 anos de idade, que jogou o último campeonato brasileiro pelo Fortaleza, não foi bem no Fortaleza, fez pouquíssimos jogos, acabou sendo vendido lá para o Cruz Azul por 4,5 milhões de euros. Desde quando chegou lá, só fez um gol. Fui atrás para saber se essa informação era verídica ou não, porque já tinha saído situações com relação a esse atacante Moisés. Não tem nada com relação a Moisés no Vasco da Gama, tá? Tomamos conhecimento também sobre outra situação aí envolvendo o jogador Adson, tá? O Adson, um jogador do Nantes, lá da França, lá, jogador de 23 anos de idade, que está ali avaliado em 6 milhões, está começando a carreira agora, cria, oriundo ali do Corinthians, né? E, cara, ele tem contrato lá até 2028. Esse nome sim interessa a 777 Partners, né? Uma proposta aí de empréstimo junto aí ao Nantes, né? O Vasco que já conseguiu aí êxito aí em algumas contratações vindas aí da França, como foi o caso do Léo Jardim e também do próprio Robson Bambu, né? Se eu não me engano, também veio do Nantes, também da França. Então, já tem um histórico vasto de buscar jogadores lá, certo? Esse jogador 777 tem interesse nele. Bom, a gente tomou conhecimento também aí, matéria que sai do GE, dizendo que, que a prioridade do setor defensivo é a zaga do Vasco. Saiu pela manhã uma matéria também dizendo aí que o Lucas Frasson, né? O Vasco teria interesse na contratação do atleta que joga lá no futebol russo, no Lokomotiv, né? Até 2026, mas a situação não passou ali de mera especulação somente, tá? Mas o que ganhou muita força, né, nessa tarde aí, foi a situação que o jornalista Benjamin Bach trouxe para a gente, que foi relativa ao Kusevic, né? Belo jogador ali, o seguinte, já passou por categoria de base de Real Madrid, estava lá no Coritiba, Laureano, mas caiu, porque o time do Coritiba é fraquinho também pra caramba. Então, em matéria feita aí na CNN, o Benjamin Bach, que está trabalhando lá, ele disse que o Vasco estaria muito próximo aí de fechar com esse profissional chileno. O Kusevic, nome complicado, mas é um belíssimo jogador que a gente teve na categoria de base aí do Real Madrid. Sobre essa situação aí do Gustavo Scarpa, parece que o martelo realmente foi batido. E a 777 não tem interesse de fazer um investimento tão pesado assim no Gustavo Scarpa. Ou o Gustavo Scarpa entra na realidade do Vasco, tá? Ou não deverá acontecer negócio com o Gustavo Scarpa. Tem várias propostas aí, o Gustavo Scarpa, o Flamengo também entrou na parada, mas só ameaçinha, porque nenhum clube aqui no Brasil vai botar 2 milhões de reais aí para comprar o Scarpa. E aí, por detrás, a 777 já tem outros nomes aí na mesa, aí, como a situação do jogador Michael, tá? Que foi um nome que surgiu aí, está deixando o Al-Hilal, como a situação aí do jogador Terãs, né? Foi muito especulado de vir para o Vasco da Gama aí, pintando com força essa situação do Terãs, né? Tivesse a carta aí, Flávio Dias, agora é mais fácil para assinar, né? Aí o Vasco está tendo que correr atrás aí, o nosso Alexandre Matos, que conhece bem o Terãs lá do Atlético Paranaense. Então, toda essa situação acontecendo nesse exato momento aí. Porra, estou confiante, tá? Essa informação foi muito bacana e, cara, hoje as pessoas falaram assim para mim, Laureano, vai ter cereja. O Vasco vai brigar por tudo neste ano de 2024. Vamos aguardar para ver, estamos na expectativa e esperançosos. Obrigado pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.